Para as pessoas mais novas, e que ficam o tempo todo com a atenção voltada para os celulares, à procura de diversão e passatempo, avisamos que já passou da hora de se preocupar com os destinos do Brasil e observar que, na história de nosso país, muitas foram as tentativas de se apropriar do nosso imenso território. Motivados pela imensidão de terra e de seus recursos minerais, aproveitam-se da fragilidade ou esperteza de nossos parlamentares, para propor verdadeiras falcatruas, no intuito de se apropriar das riquezas do nosso solo. Os discursos pré-eleitorais são de defesa da pátria, mas suas ações são de desvios e desmandos com a coisa pública. Quando conseguimos colocar um presidente, que realmente mostrou o verdadeiro caminho aos brasileiros, adveio uma pandemia, que consumiu tempo e dinheiro, na compra de insumos para o combate desse mal, cuja origem ainda se faz duvidosa. Não seria difícil relacionar uma calamidade sanitária, justo quando um governo faria de tudo para o Brasil dar certo. Vamos a um fato icônico. O projeto do Instituto Hudson para a Amazônia. Na década de 1960, o Instituto Hudson, uma ONG americana, propôs um plano ousado para transformar a Amazônia brasileira. O projeto previa a construção de uma série de grandes lagos artificiais na região, com o objetivo de facilitar o transporte e o escoamento das riquezas naturais da floresta. O plano envolvia a construção de barragens em rios estratégicos da Amazônia, criando vastos reservatórios de água doce. Esses lagos serviriam como vias navegáveis, permitindo que embarcações carregadas com madeira, minerais e outros recursos naturais chegassem mais facilmente aos portos e mercados consumidores. O Instituto Hudson argumentou que o projeto traria enormes benefícios econômicos para o Brasil, desbloqueando o potencial da Amazônia e acelerando seu desenvolvimento. Com a melhoria da infraestrutura de transporte, seria possível explorar de forma mais eficiente as florestas, rios e jazidas minerais da região. No entanto, o plano também enfrentou sérias críticas e preocupações. Um relatório confidencial do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, alertou para os potenciais danos ambientais e sociais que o projeto poderia causar na Amazônia. O documento denunciava que a construção dos lagos inundaria vastas áreas de floresta, destruindo habitats naturais, e deslocando populações indígenas que viviam às margens dos rios. Além disso, havia o risco de aceleração do desmatamento e da exploração predatória dos recursos naturais. O governo brasileiro da época, liderado pelo presidente Arthur da Costa e Silva, empenhado em promover o desenvolvimento econômico da Amazônia, não aderiu. O país buscava atrair outros investimentos estrangeiros e implementar projetos de infraestrutura na região, muitas vezes com o apoio de instituições internacionais como o Banco Mundial. Mesmo assim, o projeto do Instituto Hudson ganhou força e começou a ser estudado mais detalhadamente. Equipes de engenheiros e especialistas estrangeiros foram enviadas à Amazônia para realizar levantamentos e avaliar a previsão técnica da proposta. No entanto, à medida que os estudos avançavam, ficava cada vez mais claro que os impactos socioambientais do projeto seriam enormes. A inundação de vastas áreas de floresta ameaçava não apenas a biodiversidade, mas também as comunidades indígenas e ribeirinhas que dependiam desses ecossistemas para sua subsistência. Além disso, surgiram questionamentos sobre a real eficácia econômica do projeto. Alguns especialistas argumentaram que os custos de construção e manutenção das barragens e lagos seriam proibitivos, tornando o empreendimento inviável do ponto de vista financeiro. Diante desses desafios, o projeto do Instituto Hudson começou a perder força no final da década de 1960. O governo brasileiro passou a dar mais atenção a outras prioridades de desenvolvimento na Amazônia, como a construção de estradas e a implantação de projetos de colonização agrícola. Apesar de não ter sido implementado, o plano deixou um legado importante. Ele evidenciou a necessidade de se pensar o desenvolvimento da Amazônia de forma mais sustentável e respeitosa com o meio ambiente e com a população local. Um relatório confidencial do Itamaraty, que criticava os potenciais danos do projeto, também representava uma posição importante dentro do próprio governo, antecipando preocupações ambientais que ganhariam força nas décadas seguintes. Embora o governo militar tenha continuado priorizando o desenvolvimento econômico da Amazônia, mesmo que em detrimento dos direitos indígenas e da preservação ambiental,
O episódio do projeto do Instituto Hudson serviu como um alerta sobre os riscos de se implementar grandes empreendimentos na região, sem considerar seus impactos socioambientais. Nas décadas seguintes, a sociedade brasileira passou a exigir cada vez mais que os projetos de desenvolvimento na Amazônia fossem planejados e executados de forma mais responsável e sustentável. Isso levou a avanços importantes na legislação ambiental e na criação de unidades de conservação na região. No entanto, os desafios permanecem. A Amazônia continua sendo alvo de pressão para a exploração de seus recursos naturais, e os conflitos entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental ainda são uma realidade. É fundamental que o Brasil continue buscando caminhos para promover o desenvolvimento da Amazônia de forma sustentável, respeitando a biodiversidade e os direitos das populações locais. Isso requer um planejamento cuidadoso, a participação da sociedade civil e o fortalecimento de instituições capazes de fiscalizar e regular as atividades na região. O episódio do projeto do Instituto Hudson serve como um lembrete de que é possível pensar em alternativas de desenvolvimento para a Amazônia que conciliem crescimento econômico e preservação ambiental. Mas isso exige visão de longo prazo, diálogo entre diferentes setores da sociedade e uma priorização de soluções que respeitem a complexidade e a importância da maior floresta tropical do mundo.